Quando tudo parece sombrio, há uma luz constante que surge. E essa luz começa com o Salmo 27. Quantas vezes você acordou com a sensação de aperto no coração, preocupado com o que está por vir, indagando se as oportunidades vão aparecer, se o dinheiro será suficiente, se seus planos terão sucesso? A realidade é que todos enfrentamos momentos de insegurança, medo e bloqueios. Mas a diferença entre aqueles que alcançam suas metas e os que se perdem é simples: fé combinada com ação. O Salmo 27 fala exatamente sobre isso, assim como Napoleon Hill enfatizou em seus ensinamentos sobre o sucesso. Sem fé, nada pode ser realizado. Eu costumava dizer: a fé é o elemento que, ao se juntar ao pensamento, inicia a ação criativa. E no Salmo 27, Davi afirma com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Isso não é somente uma frase, é uma mentalidade, um estado de espírito, um escudo contra tudo que tenta te impedir. Se você deseja prosperar, evoluir e ter sucesso na vida, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, deve começar o dia conectado a essa luz. O Salmo 27 não é só uma oração, é uma estratégia de vitória. Te fortalece internamente, clareia seus pensamentos e te prepara para triunfar no exterior. Enquanto o mundo grita por caos, Deus sussurra a direção. Quando a ansiedade tenta te paralisar, a fé impulsiona a ação. E quando você combina isso com os princípios de Napoleon Hill, como propósito, autodisciplina, persistência e pensamento positivo, você se torna invencível. Hoje, vamos explorar juntos os ensinamentos deste salmo. Vamos detalhar cada versículo e transformá-los em ações práticas, em verdades que você pode aplicar imediatamente no seu dia. Não importa como começou sua manhã, a partir de agora, tudo pode mudar. Mas antes, quero te convidar a fazer um gesto de fé e compromisso. Escreva aqui embaixo: o Senhor é a minha luz. Simples assim. Essa é sua declaração pessoal, sua afirmação de que você escolhe viver pela fé, não pelo medo, por ações e não pela dúvida, pela luz e não pela escuridão. Este vídeo vai além do simples conteúdo. É um chamado à transformação. Se você está preparado, vamos começar. Capítulo 1. A luz em tempos de escuridão. Versículo-chave. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Nossa vida acontece em um mundo que frequentemente tenta nos empurrar para a escuridão. E não me refiro apenas à escuridão física, mas àquela que toma conta de nossa mente e coração. Problemas financeiros, insegurança no trabalho, relacionamentos desmoronando, expectativas não atendidas, sonhos que parecem mais distantes. É fácil se perder quando tudo ao redor parece apagar. É nesse momento que entra o primeiro versículo do Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Essa afirmação não é apenas um consolo espiritual, mas uma transformação completa de visão. Quando Davi escreveu isso, ele estava cercado por inimigos, ameaças e incertezas, mas em vez de se entregar ao medo, decidiu se firmar na luz. Isso nos ensina uma lição poderosa. A luz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma direção. Napoleon Hill falava muito sobre a importância da clareza mental. Para ele, clareza é o ponto de partida para a realização. Sem clareza você hesita, se sabota. Por isso, a fé representada aqui como luz é tão crucial. Ela ilumina o próximo passo. Não promete ver todo o caminho à frente, mas oferece força para continuar, mesmo sem ter tudo em vista. Se hoje você está lidando com inseguranças, temores ou uma situação sem saída, saiba que o que define seu sucesso não é a falta de problemas, mas a presença da luz. O medo paralisa, e onde há paralisação, não há crescimento. Hill dizia: o medo é apenas um estado mental, e esse estado pode ser controlado e direcionado. A luz do Salmo 27 nos dá a capacidade de redirecionar nossa mente para a fé e não para o caos. Como fazer isso no seu dia? Comece o dia com uma afirmação espiritual ao acordar.
Declare com firmeza: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Diga isso mesmo que sua mente tente resistir. Essa afirmação planta sementes de força interior. Escreva seus medos e enfrente-os com a verdade. Pegue um papel e liste os medos que te paralisam. Ao lado de cada um, anote uma verdade bíblica ou um princípio de fé que contradiga esse medo. Tome uma pequena ação intencional. Quando você age, mesmo que em um pequeno passo, você acende a luz. A luz não espera que tudo esteja perfeito. Ela brilha mesmo quando tudo ainda está desordenado. Davi venceu não porque era o mais forte, mas porque tinha uma crença firme de que Deus era sua fonte. Napoleon Hill dizia que a fé é o disparador da mente criativa. Quando você junta essa fé com ações práticas, você se torna imbatível. A luz já está dentro de você. Agora é hora de deixá-la brilhar. Capítulo 2. Força interna diante das dificuldades. Versículo-chave. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Salmo 27, 1. Você já se sentiu fraco por dentro, enquanto tentava aparentar força por fora? Já passou por momentos em que o mundo parecia desabar e você só queria um abrigo, um lugar seguro, estabilidade e paz? É isso que Davi revela ao dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não fala de uma fortaleza física, mas de uma força espiritual e emocional interna, uma força que o mantinha de pé, mesmo quando cercado por ameaças. E aqui aprendemos uma lição profunda. A verdadeira fortaleza não está fora de nós, mas dentro de nós. Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para enfrentar qualquer dificuldade. Ele afirmava: cada dificuldade traz consigo a possibilidade de uma grande vantagem. Isso significa que a crise que você está passando hoje pode se transformar na sua maior força se você souber como se proteger. Muitas pessoas buscam segurança em dinheiro, status e relacionamentos, mas a verdadeira força vem de valores internos como fé, coragem, paciência, resiliência e autocontrole. Davi era um guerreiro, mas sua força não vinha da espada, e sim da certeza de que havia algo maior dentro dele do que qualquer desafio externo. Também acreditei que o sucesso só se sostiene quando se tem uma base emocional sólida. Sem controle emocional, a riqueza se esvai. Sem clareza espiritual, as decisões se tornam confusas. E sem equilíbrio, o cansaço nos derruba antes mesmo da luta começar. Então, como construir essa fortaleza interna? Crie uma rotina de fortalecimento espiritual. Reserve um momento diário para silêncio, leitura e meditação em verdades que te ajudem. O Salmo 27 é uma delas. Leia em voz alta e declare. Absorva. Cerque-se de pensamentos positivos. Não alimente sua mente com tragédias e desespero. Escolha cuidadosamente o que permite entrar em seu coração, pois o que você consome, constrói ou destrói sua fortaleza. Fortaleça sua fé com ações práticas. Sempre que você age apesar do medo, sua fortaleza se fortalece. Não espere se sentir forte para agir. A força surge com a ação e a escolha. Lembre-se de que a fortaleza precisa ser construída de forma contínua, não ocasional. Você não constrói uma muralha em um dia, mas a cada dia que você resiste, perdoa, acredita e avança, você adiciona um tijolo à sua fortaleza interna. O que faz um vencedor não é a ausência de lutas, mas a firmeza diante delas. Assim como Davi, você também pode desenvolver essa proteção para a alma. A pergunta é: em quem ou no que você está construindo sua fortaleza? Pois quando a base está firme, nenhuma tempestade pode te derrubar. Ela só te fortalece. Capítulo 3. Superando inimigos invisíveis. Versículo base. Quando malfeitores se levantam para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Salmo 27, 2. Quando lemos sobre inimigos no Salmo 27, é fácil pensar em pessoas que podem nos prejudicar, adversários claros. Mas hoje, o maior campo de batalha está em nossa mente. Os inimigos invisíveis são os mais perigosos, porque se ocultam atrás de pensamentos comuns como dúvida, ansiedade,
procrastinação, medo do fracasso e baixa autoestima. Davi enfrentava exércitos reais, mas ao escrever este salmo, ele mostra a vitória sobre esses inimigos internos e nos oferece uma chave poderosa. A fé não elimina os inimigos, mas faz com que eles tropecem diante da sua coragem. Napoleon Hill sempre disse: quem controla a própria mente pode conquistar qualquer realidade. A mente humana, quando cheia de pensamentos positivos e fé, se transforma em um escudo contra qualquer sabotagem interna. Vamos colocar isso em prática. Quantas vezes você começou algo empolgado e logo desistiu? Quantas ideias boas você teve, mas não colocou em prática por medo de errar? Essa é a ação dos inimigos invisíveis. Eles não gritam, sussurram. Eles não te confrontam diretamente, mas te convencem a desistir antes mesmo de tentar. Mas veja o que o Salmo diz: eles é que tropeçam e caem. Isso significa que quando você se mantém firme e não recua sob pressão, quando mantém sua visão apesar dos desafios mentais, é o inimigo que se desestabiliza. Rio chamava isso de controle do pensamento dominante. Você decide o que vai ocupar sua mente em vez de deixar pensamentos aleatórios te dominarem. Um exercício prático: identifique seus inimigos invisíveis. Pare por 5 minutos e escreva que pensamentos têm prejudicado seu progresso. Seja honesto e nomeie esses inimigos. Responda a cada pensamento negativo com uma afirmação de fé. Por exemplo, eu não sou capaz poderia se tornar tudo posso naquele que me fortalece. Treine sua mente com repetição diária. Assim como o corpo precisa de treino, a mente também. Repetição é poder. Reafirme todos os dias as verdades que moldam sua identidade e cancelam ataques invisíveis. Haja mesmo com medo, pois a ação quebra o ciclo da dúvida. Quando você se movimenta, mesmo hesitante, demonstra para sua mente que é mais forte que os pensamentos que tentam te parar. Lembre-se, os inimigos invisíveis vencem apenas quando você os alimenta. Mas se você se alinha com a fé, com propósito e uma visão clara, esses inimigos perdem poder. Davi venceu porque se negou a dialogar com a dúvida. Ele triunfou porque escolheu treinar sua mente com os princípios do sucesso. E você, vai continuar lutando contra si mesmo ou se levantará com coragem para fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé? Capítulo 4. Esperar sem desistir. Versículo base: espere no Senhor, seja forte, e Ele fortalecerá seu coração. Espere no Senhor. Salmo 27:14. Esperar não é fácil para muitos. Para muitos, esperar parece ser o mesmo que ficar parados, desperdiçando tempo. Mas o Salmo 27 nos mostra que existe uma espera ativa, que não paralisam, mas fortalecem. Quando Davi diz espere no Senhor, ele não se refere a ficar inativo, mas a confiar enquanto age, a manter a fé viva enquanto constrói. Ele fala de ter coragem mesmo quando o resultado ainda não chegou. Napoleon Hill reforça esse conceito ao declarar: paciência, persistência e esforço formam uma combinação infalível para o sucesso. Isso significa que o sucesso precisa de ação contínua, mesmo quando os resultados não são imediatos. Isso só é possível se você aprender a esperar com fé, não com frustração. Quantas pessoas desistem justo antes de alcançar a vitória? Quantas desistem dos seus sonhos porque não viram retorno instantâneo? A sociedade atual está viciada em resultados imediatos e quer tudo agora. Resultado rápido, sucesso instantâneo, atalhos. Mas, de fato, os frutos mais duradouros somente se desenvolvem com raízes profundas, e essas raízes demandam tempo para se estabelecer. Davi foi escolhido rei enquanto ainda era jovem, mas aguardou muitos anos até assumir o trono. Durante esse período, ele foi perseguido, rejeitado e se escondeu em cavernas, mas não desistiu. Ele aguardou com ação, coragem e oração, o que fortaleceu seu coração. Confiar no Senhor não é ficar parado, é continuar caminhando enquanto tem fé, é atuar diariamente com excelência, mesmo sem reconhecimento. É plantar sementes de fé, mesmo sem ver os resultados. É construir,
mesmo quando todos já desistiram. Essa persistência é a diferença entre os que sonham e os que realizam, e ela vem de uma fé sólida, uma visão clara e um espírito fortalecido. Aqui estão maneiras práticas de viver essa espera ativa. Defina metas pequenas e constantes. Grandes conquistas surgem de pequenas ações diárias. Enquanto aguarda, construa algo a cada dia. Até mesmo um pequeno passo mantém você em movimento. Fuja de comparações. O tempo dos outros não determina o seu. Não se desvalorize ao observar os resultados alheios. Davi não se comparou a Saul. Ele apenas se manteve fiel ao seu caminho. Fortaleça seu coração com palavras de vida. Medite diariamente em versículos que trazem renovação. Escreva-os e declare-os. Encha seu interior com verdadeira esperança. Utilize o tempo de espera para se desenvolver. Leia, estude e melhore. Quando a hora certa chegar, você estará pronto. O sucesso não é uma questão de sorte, mas de preparo. A espera pode parecer um atraso, mas na realidade é um teste de preparo. Deus não está negando nada a você. Ele está te fortalecendo por dentro para que, quando a vitória chegar, você saiba como mantê-la. Espere com fé, com ação e coragem, pois o que está por vir será maior do que você imagina. Capítulo 5. A intimidade com Deus é uma força interior. Base bíblica. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender em seu templo. Salmo 27, 4. Davi era rei, guerreiro e líder de nações, mas, apesar de seus títulos e vitórias, seu maior desejo não era por poder, riqueza ou sucesso em batalhas. O que ele realmente queria era estar próximo de Deus, e isso revela um princípio profundo. A força exterior vem da conexão interior. A essência da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade está em um relacionamento pessoal com Deus, não em aparências religiosas, mas em verdadeiro contato. Napoleon Hill afirmou que todas as grandes conquistas começam no invisível, na mente, na fé e no propósito interior. Ele acreditava que existe uma inteligência infinita com a qual as pessoas podem se conectar para receber ideias, clareza e orientação. Embora sua linguagem fosse mais filosófica, o conceito se alinha ao que Davi expressa ao buscar a presença divina como fonte de poder. O mundo nos ensina a buscar o que está fora: mais cursos, mais dinheiro e mais conexões. No entanto, o Salmo 27 nos ensina a procurar dentro de nós. A beleza do Senhor está no silêncio da alma, na simplicidade da oração e na profundidade do espírito. É nesse lugar secreto que você encontra força para enfrentar qualquer dificuldade. Davi sabia que nenhuma vitória externa poderia sustentar sua alma se ele estivesse vazio por dentro. E é por isso que ele diz: uma coisa pedi e a buscarei. A intimidade com Deus não acontece automaticamente, é algo que deve ser buscado, desejado e cultivado. E como você faz isso na prática? Priorize seu tempo com Deus como se estivesse marcando compromissos importantes. Agende um horário para sua comunhão diária, mesmo que sejam apenas 15 minutos. Dedique esse tempo com total atenção, sem distrações. Altere a razão de suas orações. Em vez de apenas pedir soluções, busque conhecer mais sobre quem Deus é. Peça sabedoria, discernimento e presença. Isso mudará sua percepção sobre os problemas e como superá-los. Aprenda no templo, seja físico ou espiritual. Davi queria isso, o que exige humildade. Esteja aberto a estudar a palavra, ouvir ensinamentos e crescer em maturidade espiritual. Quanto mais você aprende, mais preparado fica. Contemple a beleza do Senhor. Isso é mais do que poesia. É aprender a ver Deus nos detalhes da vida, em um nascer do sol, em uma resposta surpreendente, em uma porta que se abre. Quando você enxerga com os olhos da fé, nunca mais se sentirá sozinho. Hill afirmava que as ideias mais poderosas surgem em momentos de silêncio e concentração, e a Bíblia confirma isso. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não só cura,
ela te empodera. Você quer ser alguém inabalável? Deseja viver em paz mesmo em guerras? Então deseje o que Davi desejava, porque quem vive na presença de Deus se encontra em um lugar onde nenhuma crise pode tocá-lo. Capítulo 6. A coragem que vem da fé. Base bíblica. Mesmo que um exército me cercasse, meu coração não teria medo, e mesmo que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Salmo 27:3. Imagine um exército ao seu redor, flechas apontadas, escudos levantados e olhos inimigos mirando sua derrota. A maioria das pessoas entraria em desespero, mas Davi afirma corajosamente: meu coração não temeria. O que sustenta um homem em meio à batalha é a coragem. E que tipo de coragem é essa que se mantém firme mesmo diante da morte? É uma coragem que vem da fé. Essa coragem não surge da ausência de medo. Ao contrário, ela se forma no meio do medo, mas com uma decisão firme de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Napoleon Hill também discutiu isso. Para ele, o medo é o maior inimigo do sucesso. Em seu livro Quem Pensa Enriquece, ele identifica 6 grandes medos que paralisam as pessoas: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor, da velhice e da morte. Mas ele também diz que todos esses temores podem ser superados com uma mente focada na fé e no propósito. Perceba que Davi não ignora a realidade da luta. Ele reconhece o contexto, mas também mostra que sua confiança está em um plano maior. O mundo ao seu redor pode estar cheio de ameaças, mas internamente ele se apoia em uma promessa. Essa é a essência para vencer em períodos difíceis. Uma fé sólida em uma verdade que é mais significativa do que o momento atual. Coragem não é a ausência de perigo. É manter uma atitude correta, mesmo diante da ameaça. Você pode estar cercado por preocupações invisíveis, como dívidas, pressões familiares, diagnósticos médicos ou o receio de não conseguir. No entanto, a pergunta importante não é sobre o que te rodeia, mas sim em quem você deposita sua confiança. Quando você crê, seu coração se fortalece. Você começa a viver com uma convicção interior tão poderosa que nada pode desviar você do seu propósito. A luta pode estar lá fora, mas dentro de você há paz, e essa paz é o que te dá coragem. Aqui estão 4 maneiras práticas de ativar essa coragem fundamentada na fé. 1. Declare sua confiança diariamente. Use afirmações e versículos como proteção. Por exemplo, mesmo se tudo faltar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 2. Cerque-se de exemplos corajosos. Leia histórias e ouça testemunhos que inspiram, alimentando sua mente com relatos de pessoas que venceram apesar das dificuldades. Isso traz esperança. 3. Lembre-se das conquistas passadas. Sempre que Deus te ajudou anteriormente, Ele estava te preparando para o que viria. A mesma mão que te apoiou antes te sustentará agora. 4. Haja apesar do medo. Fé sem ação não serve. Mesmo com medo, tome as atitudes necessárias. Um pequeno passo valente hoje pode abrir portas para milagres amanhã. Davi triunfou porque confiou, e ele ensinou que quem controla o medo consegue o que parece impossível. Você vai deixar que o medo defina quem você é, ou vai confiar até o fim? O Senhor é sua luz e salvação. Quem você deve temer? Neste vídeo, exploramos o Salmo 27, que não só traz consolo, mas também inspira. Davi escreveu essas palavras no meio de dificuldades, perseguições e medos, e mesmo assim proclamou com firmeza: o Senhor é a minha luz e salvação, a quem terei medo? Isso não é apenas uma pergunta, é um convite para ter coragem e confiança, uma fé ativa. Napoleon Hill nos ensinou que toda conquista começa com uma mentalidade positiva. E o Salmo 27 revela que a mentalidade mais forte que você pode cultivar é aquela que surge da conexão com Deus. Não importa o que acontece ao seu redor, o que te sustenta é o que ocorre dentro de você. Entendeu isso? As circunstâncias podem te cercar, mas não têm o poder de te definir. Se você está aqui, é porque algo dentro de você está se despertando.
Você sente que é hora de deixar o medo para trás e abraçar a fé. Agora é o tempo de transformar a espera em força, a dor em propósito e a ansiedade em confiança. Mas tudo inicia com uma decisão. Escolha hoje fazer de Deus sua fonte de força. Decida buscar mais do que respostas. Busque a presença de Deus. Tome a decisão de agir com coragem, mesmo que os conflitos ainda sejam visíveis. Lembre-se, a vitória que você tanto deseja não começa quando as coisas mudam do lado de fora. Ela se inicia quando você muda por dentro. Quando sua mente se alinha à fé e sua alma se fortalece na palavra, você afirma como Davi: mesmo que tudo falte, confiarei. Agora quero te fazer um convite importante. Comente abaixo qual versículo do Salmo 27 tocou mais seu coração hoje. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Escreva. Ao declarar, você firma sua determinação. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém. Muitas pessoas estão lutando silenciosamente contra batalhas internas e uma palavra pode fazer toda a diferença. E se você quiser continuar recebendo mensagens como essa, baseadas na sabedoria da Bíblia e nos princípios de crescimento pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você não recebe motivação vazia. Encontra fé com direção, palavras com propósito e coragem com sabedoria. Lembre-se, você não está sozinho ao longo deste caminho. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele permanece como luz, salvação e força. A luta pode estar presente do lado de fora, mas a paz já começou a se estabelecer dentro de você.